Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Prof. Maria Andrade, que é advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre sociedade de advogados, um tema bem recorrente na primeira fase da OAB. E esse vídeo foi originado pela dificuldade que os alunos da nossa mentoria coletiva para a primeira fase da OAB apresentaram. Lembrando que a nossa mentoria coletiva é um produto mensal de assinatura, tá? Custa R$19,90 por mês. Os alunos do curso prático para a OAB têm 50% de desconto. É só solicitar o seu cupom por direct, mandando ali o seu e-mail de cadastro e solicitando o seu desconto, tá? Então vamos falar aqui sociedade de advogados. Esse PDF já foi enviado no grupo do WhatsApp da mentoria e vai estar também na revisão 1, tá? Que acho que é o passo 25 do curso prático para a OAB. Vamos começar então, eu dou sempre uma lida e depois a gente conversa um pouco sobre o tema, tá? Sociedade simples e sociedade unipessoal. Porque esses são os dois tipos de sociedade que existem, né, na sociedade de advogados. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. Vejamos as quatro diferenças abaixo. A parte da sociedade unipessoal é uma coisa que gera muita pegadinha, tá? E que induz muito a erro. Por quê? Porque quando a gente fala em sociedade, a gente imagina sempre mais de uma pessoa, certo? A gente não pensa numa sociedade de uma pessoa só, uma sociedade como essa sociedade unipessoal que a OAB trouxe aqui para nós. Porém, ela existe. Vamos ver aqui as principais diferenças. Eu coloquei ali um quadro para vocês, ó. A sociedade unipessoal da advocacia, ela é formada por apenas um advogado, tá? Essa é a principal característica. Às vezes aparece ali na questão, na sociedade unipessoal formada por apenas um advogado, você pensa que é óbvio demais o unipessoal ser só uma pessoa. E fica também com aquela ideia de que, como é sociedade, não deve ser só uma pessoa, né? Então, induz muito a erro, tá? Na hora do desespero, ali na hora da ansiedade, faz com que vocês errem. Mas uma sociedade unipessoal de advogados é realmente somente uma pessoa. Por mais bizarro que possa parecer, tá? A denominação da sociedade deve ser obrigatoriamente o nome do advogado, completo ou parcial, mais a expressão sociedade de advocacia. Então, no meu caso, poderia ser ali, o meu nome completo é Maria Eduarda Fernandes Andrade. A minha sociedade unipessoal poderia ser Maria Andrade, sociedade de advocacia, tá? Tem que vir escrito ali no final que eu seria uma sociedade, tá bem? Agora, a sociedade simples de prestação de serviços de advocacia já é diferente, tá? Ela é formada por mais de um advogado. Não dá para formar uma sociedade, esse tipo de sociedade de advogados não dá para ser somente com uma pessoa, tá? Somente a sociedade unipessoal. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? A denominação atribuída deve conter o nome de um dos advogados ou a junção do nome do advogado mais a expressão sociedade de advogados. Por exemplo, se fosse eu, mais uma da Silva, vamos supor, poderia ser Andrade da Silva Sociedade de Advogados, sabe? Esse tipo de sociedade é bem comum, vocês veem por tudo por aí. Então, essa é uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia. E não precisa ser o nome dos dois, tá? Pode ser o nome somente de um, mas tem que vir escrito no final, sociedade de advogados. Vedado que é vedado atribuir nome fantasia à sociedade de advogados, conforme determina o artigo 16 do Estatuto do Código de Ética da OAB. Então, nome fantasia não pode. Tipo naquela piada que tem da Jojo Todinho, né? O escritório tira na justiça. Não pode, tá? Tem que ser sempre o nome ou o sobrenome ali dos advogados e tem que constar no final o tipo de sociedade que é. Então, por isso que todos os escritórios têm ali um sobrenome no final. Vamos ler o artigo como a gente costuma fazer aqui. Nós lemos os dispositivos de lei porque as respostas estão lá e nem sempre vocês têm tempo para ler. Então, e como essas aulas são boas para vocês ouvirem enquanto fazem outras atividades, eu vou ler aqui para vocês, tá? Artigo 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que prestarem forma ou características de sociedade empresária, tá? Uma sociedade de advogados não é uma sociedade empresária, isso é importante lembrar também, tá? Que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular da sociedade unipessoal de advocacia a pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Vou ler o resto antes da gente comentar, tá? Parágrafo 1º. A razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer
o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio pode exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não o exclui da sociedade de advogados ao qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade, observado o disposto no artigo 27, 28, 29 e 30 desta lei e proibida em qualquer hipótese a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome de seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual. Agora vamos lá no começo do artigo, tá? Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária. Não é uma empresa, tá? O escritório de advocacia ele nunca pode ser visto como uma empresa, tá? Então ele não pode ter essas características, ele tem uma forma própria, tá? É escritório de advocacia e pronto. Que adotem a denominação de nome fantasia, como a gente falou, não pode ter um nome fantasia, tem que ser o nome ou o sobrenome ali de um dos sócios ou de ambos os sócios e no final tem que vir ali se é uma sociedade unipessoal ou se é uma sociedade de advogados, tá? Não pode realizar atividades estranhas à advocacia, você não pode fazer uma sociedade com um contador e, né, por exemplo, prestar serviços de advocacia e também de contadoria ou um outro serviço qualquer, tá? Por exemplo, um topógrafo, né, comum ali no direito imobiliário, é algo muito necessário, mas vocês não podem realizar essas atividades em conjunto, tá bem? Tem que ser uma sociedade somente de advogados. O advogado não pode fazer uma sociedade com nenhuma outra área. Isso é bem importante também de gravar. Que incluam como sócio titular da sociedade de advocacia a pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Não pode ser sócio de uma sociedade de advogados uma pessoa que não seja advogada, tá? Isso é algo que pode ser que mude, que tem aí projetos para isso ser alterado. Por quê? Eu não posso, vamos supor que eu não fosse advogada, que eu fosse uma empresária, né, uma empresária normal, e eu queria abrir um escritório de advocacia. Eu quero que nem, por exemplo, uma pessoa que não é dentista que abre uma clínica de dentária, né? Vai lá e contrata vários dentistas e abre uma clínica. Botam como responsável uma farmácia. Vou lá e abro uma farmácia, contrato um farmacêutico como responsável e abro uma farmácia. No caso da advocacia, a gente não pode fazer isso. Não pode um empresário vir, ficar responsável ali pelo escritório, contratar vários advogados e abrir um escritório de advocacia. Neste momento não pode. Pode ser que venha poder, tá? Mas nesse momento não pode. Tem que ser um advogado a ser empresário também e contratar outros advogados, né? Exercer essa função, embora o escritório não possa ter ali um perfil de empresa, né? Mas ele tem que exercer essa função enquanto ele também é o advogado, tá? Tem que ser um advogado abrir um escritório de advocacia. Por enquanto, certo? Para fins de exame de ordem, tem que ser um advogado. Não pode uma pessoa estranha à profissão vir aqui abrir um escritório de advocacia contratado a outros advogados. Ou pessoa totalmente proibida de advogar. Porque tem pessoas que são advogados, mas estão proibidas de advogar. Tá ali com a sua OAB suspensa. Ou tá exercendo um cargo que não lhe permita advogar. Então, essa pessoa não pode ficar responsável pelo escritório. Por quê? Porque o responsável do escritório ali, o que tá no registro, né, desse escritório, a gente vai ver ali também que o escritório ele tem que ser registrado na OAB, ele não é registrado em junta comercial, ele não é registrado em cartório civil, ele é registrado na própria OAB, tá? Tudo que a gente faz é diretamente com a própria OAB. Como não é uma empresa, então nunca que vai ser registrado na junta comercial, tá? E nem no cartório de registro civil. Porque tem que pensar assim que tudo que é advogado é com a OAB, só advogado que pode trabalhar ali, só advogado que pode ser responsável por aquilo ali, então é com a OAB, certo? E o que eu tava falando aqui? Não pode ser proibida de advogar. É isso. Não pode estar exercendo um cargo que não lhe permita advogar. Não pode estar ali com a sua OAB suspensa, tá? A não ser que ela venha a ser suspensa depois. Vamos ver depois, aqui mais pra frente.
O parágrafo 1º traz que a razão social deve ter obrigatoriamente o nome de pelo menos um dos advogados, um responsável pela sociedade, podendo permanecer o nome de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Você vai lá, abre um escritório com um colega seu, vocês fazem uma sociedade e colocam um nome, por exemplo. Eu coloco Andrade e da Silva, certo? No ato constitutivo desse escritório, a gente faz lá aquele... como é que é o nome? Bom, é um regimento do escritório ali que a gente vai protocolar lá na OAB, junto com o registro desse escritório. Lá tem que estar previsto que caso o falecimento meu ou da minha sócia, do meu sócio, da Silva ali, pode permanecer esse nome no escritório, tá? Então a pessoa já faleceu e a da Silva faleceu e continua lá Andrade da Silva, escritório de advocacia, porque já existia essa previsão na constituição do escritório. Isso é algo que cai muito em pegadinha também. Por quê? Porque a pessoa pensa, se ele já morreu, não tem por que o nome dele continuar no escritório, né? Mas se tiver essa previsão lá no ato constitutivo, sim, vai poder continuar ali no nome do escritório, o sobrenome ou o nome dessa pessoa que fazia parte, tá? Mas tem que ter essa ressalva que tem que estar no ato constitutivo ali no regimento do escritório, da sociedade, tá? Parágrafo 2º. O licenciamento do sócio para exercer atividade compatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da atividade, não alterando sua constituição. Se um dos sócios vai exercer... vou ler aqui de novo porque teve alteração na redação em 2022, tá? O impedimento ou incompatibilidade em caráter temporário do advogado não exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade, observado o disposto nos artigos Em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor proibida, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Então, aquele sócio que está passando por algum impedimento, tá? Ou incompatibilidade em caráter temporário, vamos supor, ele se candidatou, nesse momento ele está prefeito da cidade, tá? Porque não é uma coisa que você não é prefeito, tá? Você está prefeito. Essa é a forma correta de se falar, você está naquele cargo por um período de tempo. Então vamos supor que ele está prefeito, então ele está incompatível, né? Algo incompatível com a advocacia. Ele não pode exercer atividade de advocacia naquele momento. Ele não vai ser excluído da sua sociedade. Porém, essa incompatibilidade vai ter que ser averbada lá no registro da sociedade, na OAB. E durante esse período que durar essa incompatibilidade, esse impedimento de advogar, não se pode usar a imagem desse sócio para qualquer coisa ali relacionada à atividade, tá? Fica proibido, é expresso. Essa nova redação de 2022 deixou totalmente proibido isso. Então, assim, lá na questão é uma coisa que também os alunos erraram, tá? Porque vem lá escrito, porque pela lógica faz sentido, né? Se a pessoa que não é advogada, ela, né, que não tá podendo advogar no momento, ela não pode abrir a sociedade, por que depois ela poderia continuar? Ela pode, mas tem que estar averbado, tá? Tem que averbar essa incompatibilidade temporária, porque ela é temporária. Depois ele volta ao status de advogado dele e deixa de ter essa incompatibilidade, como no caso de estar prefeito. Tá? Ele está prefeito por 4 anos. Depois ele deixa de exercer esse cargo. Então ele pode voltar à sua atividade de advocacia, tá bem? Vamos ao parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Você não pode registrar nem na junta comercial, nem no cartório de registro civil a sociedade de advogados por si só. Muito menos isso de ser um advogado sócio com outra atividade, como eu falei ali do topógrafo ou da contabilidade, sabe? Coisas assim, não pode, tá bem? Sociedade de advogados é somente entre advogados e é registrada na OAB e não em nenhum outro órgão que possa existir, tá? Isso é uma coisa que também foi bastante errada ali no simulado. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome de seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Então, o meu poderia ser Maria Eduarda Fernandes Andrade, Sociedade Unipessoal de Advocacia, ou Maria Andrade, Sociedade Unipessoal de Advocacia, ou Andrade,
Sociedade Unipessoal de Advocacia. Tem que vir escrito no final que é uma sociedade unipessoal de advocacia. Tem que ficar claro, tá? Isso porque para o cliente saber que é só você. Que como o nome é sociedade, né? Pode induzir ali a erro. Então tem que ficar bem claro que é somente você, tá? Lembrando que nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Cuidado! Pois o advogado pode integrar várias sociedades de advogados desde que em territórios e seccionais diferentes. Então, eu não posso participar de duas sociedades de advogados, seja uma unipessoal e uma sociedade com outras colegas, dentro da mesma seccional. Tipo, eu moro em Florianópolis, eu não posso aqui em Florianópolis, né, aqui em Santa Catarina, eu estar fazendo mais de duas sociedades. Porém, em São Paulo eu posso ter uma sociedade de advogados, participar de uma sociedade de advogados em São Paulo, e aqui em Florianópolis ter uma sociedade unipessoal de advogados. Ou participar em São Paulo de uma sociedade de advogados e aqui de outra sociedade de advogados também. O que eu não posso é na mesma seccional, tá? Então é isso que induz a erro também, porque vem escrito ali que o advogado só pode participar de uma sociedade, seja unipessoal ou seja uma sociedade com outros colegas. O que não é verdade, tá? A pegadinha tá nisso, que em territórios diferentes pode sim. Então se atentem a isso, tá? E aqui eu vou ler alguns artigos que foram atualizações de 2022, que é sempre importante a gente relembrar. Ó, o 17A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício, para prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e do provimento do Conselho Federal da OAB. 17b. A associação de que trata o 17A desta lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho a que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que tomar parte dele. Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter no mínimo. Isso não costuma cair, mas a gente vai ler, tá? 1. A qualificação das partes com referência expressa à inscrição do Conselho Seccional da OAB competente. 2. Especificação e delimitação do serviço a ser prestado. 3. Forma de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. 4. Responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução de serviços. 5. O prazo de duração do contrato. 6.1. Agora a gente vai falar da personalidade jurídica e razão social, tá? A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB e cuja base territorial tiver sede. Tá? Então é aquela coisa, passa a ter, é que nem quando a gente fala da seccional da OAB, né? Tem o conselho ali, aquela seccional que ela só passa a ter personalidade jurídica após o registro, né? Porque sim, gente, não tem como algo ter personalidade jurídica sem antes ser criado, tá? Tem que ser criado, tem que ser registrado para daí adquirir a sua personalidade jurídica. A mesma coisa acontece aqui com a sociedade de advogados, tá bem? Ó, lembrando que é vedado registrar sociedades de advogados em juntas comerciais ou nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas. Eu falo isso várias vezes porque realmente é um tema que induz muito vocês a erro. Erraram muitas questões em relação a isso e costuma cair bastante na prova essa parte, tá? De registro de sociedades de advogados em juntas comerciais ou cartórios de registro civil. É uma pegadinha que vocês caem muito, tem que ter muita atenção, tá? E o ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da Sociedade Unipessoal de Advocacia, obrigados à inscrição suplementar,
Perceba que todos os membros da sociedade devem providenciar inscrição suplementar na seccional da filial. O escritório vai abrir uma filial, vamos supor, em outro estado, né? Então, essa filial, ou até mesmo no mesmo estado, essa filial do escritório tem que estar averbada, né? Ali onde vocês fazem o registro, tem que averbar essa filial. E no caso de ser em outro estado, vamos supor, eu vou abrir uma filial da minha sociedade em São Paulo, todos os membros dessa sociedade têm que fazer uma inscrição suplementar em São Paulo. Lembrando que o advogado normalmente só faz uma inscrição suplementar quando ele faz mais de 5 causas por ano em outra seccional, né? No território ali da outra seccional. Mas se tratando de uma sociedade, por mais que você não chegue a atuar em causa nenhuma lá, mas você está registrado nessa sociedade, você obrigatoriamente tem que fazer essa inscrição suplementar. Isso é outra coisa que induz a erro, né? Porque quando a gente vai responder a questão, a gente fica naquela, mas eu só preciso da inscrição suplementar se eu fizer mais de 5 causas, né? Se eu atuar em mais de 5 causas. Porém, se for para registrar uma sociedade de advogados, já tem que fazer inscrição suplementar mesmo sem causa nenhuma, tá? E todos os membros da sociedade têm que fazer inscrição suplementar e tem que registrar no conselho da seccional, tá? A razão social da sociedade de advogados pode manter o nome de sócio falecido? Como nós já vimos e veremos agora novamente, porque é algo que cai bastante, sim, pode manter, tá? Desde que exista tal previsão no ato constitutivo da sociedade, conforme determinado no artigo 16, parágrafo 1 do Estatuto da OAB. Então, isso é uma coisa que cai bastante. Vamos ler de novo, ó. A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o nome de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Então, no ato constitutivo da sociedade tem que estar lá explícito que, em caso de falecimento de um dos sócios, o nome vai poder se manter, tá? Porque às vezes o nome acaba sendo uma coisa muito forte, uma marca muito forte do escritório, e às vezes perder o nome de um dos sócios pode prejudicar. Então, normalmente já se coloca no ato constitutivo que esse nome vai se manter, tá? Mas aí vai de cada um, também não é obrigatório. Mas pode se manter sim, então gravem isso, tá? Porque é algo que cai bastante. 6.3. Procurações e intimações concedidas à sociedade de advogados. De acordo com o Estatuto da OAB, é vedada a procuração genérica à sociedade de advogados, pois as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte, conforme preceitua o artigo 15, parágrafo 3º. Vamos ler. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nessa lei e no regulamento geral, tá? Vamos para o parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. O importante é que na procuração tem que vir escrito ali o nome da sociedade que eles façam parte, tá? O nome de cada um e o nome da sociedade que eles fazem parte. Por quê? Por questão de segurança jurídica, né? Que aquele escritório, que aquele local que o cliente está contratando, ali é que vai pleitear pelos direitos dele, tá? Tem que ficar claro qual que é essa sociedade, tá bem? No entanto, é importante ressaltar que no artigo 272, parágrafo 1º do Código Civil, admite que as intimações sejam realizadas genericamente à sociedade de advogados. Vejam, pegadinha, tá? Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registradas na parte das intimações. Então, vejam, na parte das intimações, pode. Quando o cliente vai assinar uma procuração para vocês, tem que vir ali explícita qual o nome dos advogados e o nome da sociedade que eles fazem parte. Quando vai protocolar o processo já na justiça ali, e que vai existir uma intimação, seja para o cliente ou seja para o próprio escritório, vai apenas o nome do escritório, tá? Pode ser feito apenas o nome do escritório e ela é aceite. Por quê? Porque esse escritório, essa sociedade, ela já está registrada lá na OAB. Então, já tem o nome desses sócios lá registrados também, tá bem? Então, é como se já tivesse intimado todos. Não tem a necessidade do nome de um por um, tá?
desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Percebam que tem esse desde que no final do artigo ali, tá? Lembrando que os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. É o mesmo que acontece com os próprios advogados, né? Eles não podem representar, por exemplo, no caso de um casal que se separou, que era o cliente deles, eles não podem, dentro da mesma sociedade, representar os dois lados, né? Representar o marido e a mulher. E a esposa, né? Ah, mas é que nós temos advogados diferentes aqui dentro da sociedade. Então, um vai representar um e o outro vai representar outro. Não dá, tá? A sociedade em si só pode representar um dos polos. E a gente viu que isso causa infração disciplinar lá na outra aula, certo? Então, não pode. A responsabilidade da sociedade e dos advogados. Existindo dano ao cliente, o patrimônio da sociedade responderá pelos danos causados. Caso o patrimônio não seja suficiente para cobrir o dano, os advogados responderão com seu patrimônio, desde que não seja suficiente para cobrir o dano. Os advogados responderão com seu patrimônio de forma ilimitada. Tá? Por isso, o artigo 17 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil afirma que o advogado responde de forma subsidiária e ilimitada. Então, vamos ler o artigo, tá? Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Então, vejam, além de eles responderem pelas infrações e sanções disciplinares ali que nós vimos nas outras aulas, todo o patrimônio do escritório, e não sendo suficiente o patrimônio do escritório ali da sociedade, o próprio advogado, na sua pessoa física, ele vai responder também com o seu patrimônio de forma ilimitada. Ou seja, todo o seu patrimônio pode ser utilizado para ressarcir esse cliente, tá? Isso é uma coisa também aqui que cai em pegadinha, tá? Então, tem que ter bastante atenção também. Essa é uma aula bem importante. Escutem quantas vezes forem necessárias para vocês, tá? Tenham um ótimo dia, Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula.